Olá, meus caros, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de tipo doloso. Vamos falar aí de dolo, perfeito? Vamos aprofundar aí as teorias sobre o dolo, conceito de dolo, né? Como é que se deu a evolução do dolo no direito penal, tá? Tudo relacionado ao dolo, perfeito? Na tela. Falar aqui do tipo penal doloso, do tipo doloso. Artigo 18 do Código Penal prevê nosso tipo doloso, crime doloso. Disse o crime doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Aí, em relação ao dolo, ao tipo doloso, o Código Penal ele já adota duas teorias. Quando o agente quis o resultado, é o dolo direto. Quando o agente quis o resultado, é o dolo direto. Quando o agente assumiu o risco de produzi-lo, é o dolo eventual. Quando a gente assumiu o risco de produzi-lo, é o chamado dolo eventual. Tudo bem? Então já aprenda aqui. No Código Penal é adotado o dolo direto. O Código Penal adota o dolo direto. E também a assunção do risco, aqui no dolo eventual. Veremos que no dolo eventual é adotada a teoria do assentimento ou teoria do consentimento. Tá? Teoria do assentimento ou teoria do consentimento. Show de bola? Então, o nosso conceito é de crime doloso. Quando será crime doloso? Quando a gente quis o resultado, assumiu o risco de produzi-lo. Elementos do dolo. Vontade e consciência. Elementos do dolo. Elemento do volitivo, vontade. Elemento cognitivo ou intelectual, consciência. Elementos do dolo, elemento cognitivo ou intelectual, consciência. Elemento volitivo, vontade. Se não houver vontade ou consciência, não há dolo. Se não houver vontade ou consciência, não há dolo. Melhor dizendo, se não houver vontade e consciência, não há dolo. Professor, tem que ter os dois? Sim, tem que ter os dois. Vontade e consciência. Tá? Tem que ter vontade e consciência. Professor, diferencia para mim a vontade e a consciência aí do crime doloso. Vontade de praticar a conduta e o resultado. A vontade do dolo é a vontade do resultado, não da conduta. Na verdade, dos dois, porque a conduta é voluntária. Eu costumo dizer que o crime doloso é aquele que tem dolo na conduta e dolo no resultado. Crime culposo é aquele que tem dolo na conduta, mas não no resultado. Então, no crime doloso, o agente tem a vontade, ele tem a intenção de praticar o resultado, a vontade do resultado. Esse é o elemento volitivo. O mais importante do dolo é o elemento volitivo. O mais conhecido, digamos assim, é aquele que a gente mais aprende. Nas televisões, antigamente, não se diferenciava crime doloso de culposo. A televisão, a mídia confundia. Aí, com o tempo, eles começaram a acertar. O crime é doloso, aquele que há a intenção de matar. O crime, esse homicídio é doloso, aquele... Aí sempre, hoje em dia sempre aparece. O é doloso, aquele em que há a intenção de matar. Culposo, aquele que não há intenção. Então, hoje é muito mais falado aqui da intenção. Intenção como vontade. Só que existe o elemento cognitivo, intelectual, a consciência. O que é a consciência do dolo? É a consciência sobre o mundo real, sobre os fatos. É a consciência sobre o fato praticado. Então, o elemento consciência é a consciência sobre aquele fato praticado. Não sobre a ilicitude, mas sobre o fato. O que está acontecendo aqui no fato, eu sei o que é? Sei. Se eu não sei, se eu me engano, eu tenho um erro de tipo. Se eu me engano sobre aquilo que é perceptível aos meus olhos, é erro de tipo. Erro de tipo exclui dolo no elemento consciência. Veremos que na vontade também, porque a gente não tem vontade, né? Ele erra por causa da consciência. Então, a consciência é eu pegar uma caneta achando que é caneta, mas na verdade é uma arma. Então, o elemento consciência é a consciência sobre aquilo que está visível aos meus olhos.
Para ser um crime doloso, o agente tem que ter a consciência sobre aquilo que está visível aos olhos dele. Aquilo que está visível aos olhos dele tem que estar de acordo com o que ele está interpretando. Se não houver essa correlação, ele está em erro de tipo, que é o erro sobre essa consciência. O delito imaginário, quando a gente está em erro de tipo, que ele imagina uma situação, mas é outra, é quando não há uma correlação entre o que está visível e o que ele está interpretando. Então essa consciência do dolo é uma consciência sobre o mundo real. Não sobre a norma penal, se é certo ou errado, isso é outra coisa. É uma consciência sobre o mundo real. Tudo bem? Consciência aqui sobre o mundo real. Perfeito? Vamos adiante. Eu estou falando bastante sobre essa consciência sobre o mundo real porque isso aqui vai diferenciar erro de tipo e erro de proibição. Tá? Vai diferenciar erro de tipo e erro de proibição. Erro de tipo exclui dolo. Porque o agente, essa consciência dele está errada, né? A consciência é outra. Teorias do dolo. Teorias da vontade. Teoria da vontade. Teoria do consentimento. Teoria do consentimento ou do assentimento. E teoria da representação. Teoria da vontade. Teoria da vontade é quando a gente quis o resultado. Teoria da vontade. Dolo é a vontade consciente de querer praticar a infração penal. A teoria da vontade é adotada no Código Penal? Sim, no dolo direto. Adotada no CP, no dolo direto. Teoria do assentimento ou do consentimento. Na teoria do assentimento ou do consentimento, o agente tem a previsão do resultado e decide prosseguir assumindo o risco. Na teoria do assentimento, o agente tem a previsão do resultado e continua praticando o ato assumindo o risco. Teoria do assentimento, assunção do risco ou consentimento. É adotada no Código Penal? Adotada também no CP, no dolo eventual. Adotada no Código Penal aí no dolo eventual, teoria do assentimento ou teoria do consentimento. Teoria da representação, voltada aqui mais para a probabilidade, é quando o agente verifica que aquela conduta é possível, melhor dizendo, aquele resultado é possível e ele prossegue, mesmo que não tenha assumido risco. Ele apenas representa um resultado possível. Então a gente vai dirigir hoje, ele fala, hoje é possível que ocorra um acidente, e ele continua dirigindo. Teoria não adotada no Código Penal. Teoria da representação não é adotada no Código Penal. Ok? São adotadas as teorias da vontade e do assentimento ou do consentimento. No dolo direto, teoria da vontade. No dolo eventual, teoria do assentimento ou do consentimento. Espécies de dolo. Dolo direto, determinado ou imediato. Dolo direto, determinado ou imediato. O dolo pode ser direto ou indireto. Tá? Direto ou indireto, veremos. O dolo direto, determinado ou imediato é quando a gente quer o resultado diretamente. Dolo direto, quer o resultado, direto e imediato. Ele pode ser de primeiro grau, segundo grau e veremos até o terceiro grau. Tá? Primeiro grau, segundo grau e até o terceiro grau. Dando uma olhadinha aqui no dolo direto de terceiro grau. O que é o dolo direto de primeiro grau? O agente quer o resultado e pratica a conduta direcionada àquele resultado. Você aprende dolo direto de primeiro grau sabendo o segundo. Quando você ouve o segundo, você aprende o primeiro. Então, quero matar B, vou lá e dou um tiro em B. Isso é dolo direto de primeiro grau ou só dolo direto? Só tem sentido falar em dolo direto de primeiro grau quando aparece o de segundo. Professor, quero matar B. Eu atiro em B, eu coloco uma bomba no carro de B. Só que eu sei que naquele momento que ele está no carro, está ele e a esposa também morre. Em relação a B, é dolo direto de primeiro grau. É aquele que eu queria matar, diretamente, imediatamente. Mas, professor, em relação à esposa, muito cuidado aqui, muito cuidado. Em relação à esposa, é dolo eventual? Você assumiu o risco de matar ela também? Muito cuidado, muito cuidado. Coloquei a bomba
sabendo que estava ele e a esposa. Disparei a bomba sabendo que estava ele e a esposa. Matar a esposa não é dolo eventual. É dolo direto de segundo grau. Professor, na hora que eu explodi, acabou matando também transeuntes, pessoas que estavam perto ali. Aí é possível que seja um dolo eventual. Veremos essa diferença. É muito comum confundir em prova dolo direto de segundo grau e dolo eventual. Vamos acabar com essa sua confusão, tudo bem? Vamos acabar com ela. Qual é a grande diferença de dolo direto de segundo grau? Pode colocar na tela, tá aí o nosso dolo direto de segundo grau. Qual é a grande diferença do dolo direto de segundo grau para o dolo eventual? O dolo direto de segundo grau é o chamado dolo de consequências necessárias. Dolo de consequências necessárias. Se eu coloco uma bomba no carro e explodo na hora que está ele e a esposa, é uma consequência necessária matar ele e a esposa junto. É uma consequência necessária. Se eu coloco uma bomba no avião para matar o piloto e eu sei que tem uma tripulação junto e passageiros, é uma consequência necessária da minha conduta matar os demais. Professor, mas você assumiu o risco. A assunção do risco se dá quando for possível uma conduta. Melhor dizendo, quando for possível um resultado. Aí você assume o risco. Nesse caso de consequência necessária, você não está assumindo o risco. É uma consequência necessária, obrigatória, você está querendo. Logo, olha o detalhe, ó. O dolo de segundo grau é dolo direto. O dolo de segundo grau é dolo direto. Acabei de ver que está errado aqui, vamos consertar. Não tem problema não. É dolo direto, é dolo direito, não, é dolo direto. Dolo direto. Para cá, aí. Então, questãozinha de prova. Questãozinha de prova. O dolo de segundo grau é dolo direto ou indireto? O dolo de segundo grau é dolo direto. É dolo direto de segundo grau, dolo direto de primeiro grau. Tudo bem? Tranquilo? Na tela, tá aí, ó. Dolo direto de segundo grau. A consequência necessária, logo você quer. Se você pratica, você está praticando querendo, porque ela é obrigatória, é necessária. Você não está assumindo um risco. Você assume o risco quando existe a possibilidade de não ocorrência. Aí você, não, assume o risco, pode acontecer ou não. Agora, quando a consequência é obrigatória, é necessária, você não está assumindo o risco. Você está querendo, porque vai acontecer. Se você praticar, vai acontecer. Você não está assumindo o risco, você está praticando sabendo que vai acontecer. É dolo direto de segundo grau. Dolo direto de segundo grau. Coloquei uma bomba no avião para matar uma autoridade. Essa autoridade está com toda a sua comissão ali de assessores. Será que os assessores morrerão também? Sim, é uma consequência necessária. Logo, dolo direto de primeiro grau para a autoridade, dolo direto de segundo grau para os assessores. Professor, dentre as assessoras tem uma grávida e você sabe que ela está grávida. Dolo direto de terceiro grau para o bebê. Tá vendo? É invenção doutrinária aí para você. Então, dolo direto de terceiro grau, a bebê ali. A bebê, porque é uma consequência necessária de matar a grávida, que é a assessora. Consequência necessária do dolo direto de segundo grau, por isso dolo direto de terceiro grau. Então, em relação à autoridade, dolo direto de primeiro grau. Consequência necessária, matar os assessores. Dolo direto de segundo grau. Consequência necessária, matar o feto. Dolo direto de terceiro grau. Dolo direto de terceiro grau. Professor, mato eu vou atirar na minha esposa ali que está grávida, quero matar minha esposa. Feminicídio, mato ela está grávida. E eu sei, mato o bebê. Para ela, primeiro grau, para o bebê, segundo. É uma consequência necessária. Ah, o bebê sobreviveu, tentativa. Era uma consequência necessária, mas você não conseguiu. Ah, o avião caiu, uma pessoa sobreviveu. Sobreviver uma queda de avião é difícil, mas tudo bem, sobreviveu. Tentativa. Era uma consequência necessária, mas mesmo assim você não conseguiu. Inclusive a autoridade você não conseguiu matar. Tentativa. Tudo bem? Mas é uma consequência necessária. Professor, eu explodi o avião e ele... caiu numa região onde tinha casas. E eu tinha uma noção que poderia cair em cima de casas. Ele poderia cair em cima de casas. Até poderia ali. E ele caiu em cima de uma casa e ele matou algumas pessoas.
Dolo eventual. Era possível que caísse em casas, e mesmo assim eu explodi e deixei cair. Dolo eventual. Isso é um dolo indireto, é um dolo indeterminado. Olha uma grande diferença para dolo direto e para dolo indireto. Na tela, ó. Dolo direto é o dolo determinado, imediato. Dolo indireto é o dolo indeterminado. No dolo indireto é o dolo indeterminado. Eu sabia quem eram os assessores que estavam com a autoridade no avião. Logo é dolo direto, determinado, de segundo grau. Porque eu queria diretamente da autoridade. Eu não sabia qual casa ia cair. Era uma possibilidade em qualquer casa ali da região. Dolo indireto, indeterminado. E aí você diferencia o dolo direto do dolo indireto. O dolo direto de segundo grau do dolo eventual. O dolo eventual é uma modalidade de dolo indireto. O dolo eventual é uma modalidade de dolo indireto. Ok? Na tela. O dolo eventual também é chamado de dolo de consequências possíveis, onde há possibilidade. Eu não sabia qual casa, mas poderia cair numa casa. Poderia cair numa casa. Professor, bala perdida, atirei lá no meio da favela. Atirei, a Bangu lá. Fui lá e atirei. Matei uma criancinha lá na escola. Isso é dolo eventual. Era uma consequência possível do seu tiro matar alguém. Não é determinado, você não sabe nem quem, não é determinado. Acabou pegando alguém lá, dolo eventual. Você assumiu o risco. Você assumiu o risco de acertar alguém. Perceba que é indeterminado? Tá? Perceba que é indeterminado? O dolo indireto também pode ser alternativo. É muito próximo do dolo eventual ao dolo alternativo. Só que o dolo alternativo é uma alternatividade entre crimes. É uma alternatividade entre crimes e não pessoas. Então, no dolo eventual, eu atiro. Pode acertar em A ou em B. Eventual. Se pegar em alguém aí, tá ok. Dolo alternativo. Eu atiro. Posso lesionar ou matar. Para mim, tanto faz. É dolo alternativo. É um dolo indireto, onde a indeterminabilidade está no crime. No eventual está no resultado. No alternativo está no crime. Pode ser lesão, pode ser homicídio, tanto faz. Eu assumo o risco de que seja qualquer um. Cuidado, não é eventual, é alternativo. Muita gente fala assim, professor, mas ele assumiu o risco. Esse alternativo aí não é eventual, não, é alternativo. Porque aqui é entre crimes. Ok? Com isso, você aprendeu dolo direto de primeiro grau, dolo direto de segundo grau, dolo direto de terceiro grau e dolo eventual e dolo alternativo. Tá? Não confunda. São coisas totalmente diferentes. Em prova, a questão adora cobrar isso aqui, né? As questões adoram isso daqui. Por quê? Porque é algo que você tem que estudar, você tem que aprender para ir para a prova com tranquilidade. Não acabou ainda, não tem coisas para falar. Ainda vou diferenciar de culpa consciente, culpa inconsciente, dolo eventual, dolo direto. Calma, chegaremos lá. Perfeito? Na tela. Continuando. Já diferenciei para você dolo eventual e dolo de segundo grau. Dolo de segundo grau é dolo direto, determinado. Uma consequência necessária. Dolo eventual, consequência possível. Consequência possível. Ok? Show de bola. O que é o dolo geral? Dolo geral aqui, né? Vamos aprender o que é o dolo geral. Cuidado que isso aqui não são sinônimos. Aberrácio causal e erro quanto anexo causal são sinônimos. São sinônimos. Esse erro quanto anexo causal, ele ocorre na hipótese de erro sucessivo. E eu aplico a teoria do dolo geral nesses casos. Eu aplico aqui a teoria do dolo geral. Então, eu coloquei vários nomes aqui porque eles são relativos à mesma situação. Eles são aplicados aqui na mesma situação. Só que eu chamo aqui de... A mesma situação, ela pode ocorrer ali vários fenômenos, né? E aí, cada fenômeno eu posso dar um nome. Então, você vai ver a diferença de o que é o erro sucessivo e o que é o dolo geral. São coisas diferentes, mas aplicadas no mesmo caso concreto. Tudo bem? Que caso é esse de dolo geral, erro sucessivo, aberrácio causal, erro quanto ao nexo de causalidade? Seguinte, questãozinha de prova interessante. Questãozinha de prova interessante, sempre cai.
O agente A quer matar B. A atira em B. A quer matar B, A atira em B. Achando que B está morto, joga no rio. Olhando friamente para as condutas, vamos olhar friamente. Primeira conduta, A atirou em B e B não morreu. Ele achou que tinha morrido, mas não morreu. Tudo bem? Na tela. Primeira conduta. Olhando friamente para ela, temos uma tentativa de homicídio. Em erro, né? O agente está em erro. Tentativa de homicídio. Temos uma tentativa. Segunda conduta. Em erro novamente. O agente, achando que a pessoa estava morta, jogou no rio, enterrou. Jogou no rio ou enterrou. Ele está querendo matar nessa hora? Não, mas ele acaba matando. Olhando friamente para essa conduta, temos o que aí? Homicídio culposo. Olhando friamente para ela, temos um homicídio culposo. Tudo bem? Na tela. A segunda conduta, friamente, é um homicídio culposo. Ele não queria matar, ele achou que estava se livrando de um corpo, mas ele estava matando alguém. Perceba que o agente está em erro na primeira conduta, está em erro na segunda. Por isso o erro sucessivo. É um erro, depois outro erro. Por isso o erro sucessivo. Por que erro sucessivo? Porque ele erra duas vezes. Por isso que eu chamo de erro sucessivo. Professor, por que aberratio causae ou erro quanto ao nexo de causalidade? Porque ele erra em relação a qual conduta matou. Ele erra em relação ao nexo de causalidade. Ele acha que matou por uma, mas matou por outra. É um erro quanto ao nexo de causalidade. Então, matar por essa, mas mato por essa. É um erro. O erro quanto ao nexo de causalidade não exime de pena, a gente responde. Tá? Responde normalmente. E a solução, dada a esse caso concreto, eu me utilizo da teoria do dolo geral. O dolo geral é para dar uma solução a esse caso. Ok? Na tela. Então, no dolo geral, o que a doutrina faz? A doutrina faz o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, em vez de responder por uma tentativa mais um culposo, vamos somar isso aqui, falar, olha, desde o início ele queria matar, e no final ele fez o quê? Matou. Isso é o dolo geral. Ele tinha aí um dolo geral de matar e matou. Então, por dolo geral, ele não responde por tentativa mais culposo. Ele responde por homicídio doloso consumado. Utilizando-se da teoria do dolo geral, não vai ser tentativa mais culposo, responde por um homicídio doloso consumado, por causa do dolo geral. Então, dolo geral é a teoria aplicada aí. Dolo geral é sinônimo de erro sucessivo? Não, não é sinônimo. Mas ocorre aí no mesmo caso, né? No mesmo caso concreto. Ok? Maravilha. Show de bola. Questões de prova que podem aparecer aqui em relação ao dolo geral. Questões de prova. O agente, ele queria matar, deu tiro, a pessoa não morreu. Depois ele queria esconder o corpo e enterrou o corpo. E ao enterrar, acabou matando. Quando ele enterrou, a pessoa estava viva. Ok? Logo, ele não praticou ocultação de cadáver. Porque não era cadáver, era uma pessoa viva. Estava em erro. Essa conduta seria um homicídio culposo. Mas pelo dolo geral, ele responde por homicídio doloso. Professor, então vai ser homicídio doloso mais ocultação de cadáver? Não. Não será ocultação. Não teremos ocultação de cadáver. Porque nessa segunda conduta da ocultação, não era ocultação, era culposo. E esse culposo, ele é absorvido pelo dolo geral. Então deixa de ser culposo para ser doloso. Vai vir ocultação? Não, porque não era ocultação, era culposo. Não era ocultação, era culposo. Logo, ele não responde pela ocultação, nem pelo culposo. É pelo doloso. Professor, ele matou aí por asfixia. É homicídio qualificado.
Matou por asfixia. Não. Ele não matou por asfixia. Não era homicídio qualificado, era homicídio culposo. Não existe qualificador inculposo. Ah, era homicídio culposo qualificado? Não, não existe qualificador inculposo. Logo, não foi um homicídio doloso qualificado por asfixia, porque nesse momento aí era culposo. E esse culposo é absorvido pelo doloso. Logo, ele não responderá por homicídio doloso qualificado. Será doloso simples. Presta atenção. É aqui que você diferencia. É aqui que você sai na frente. Professor, ele atirou. A pessoa não morreu, ele jogou no rio. Lá no rio a pessoa morreu por asfixia. Logo, ele responderá por homicídio doloso qualificado? Não, presta atenção, não. Porque no momento que ele jogou no rio, era culposo. E esse culposo foi absorvido pelo doloso. Ele vai responder pelo doloso simples. E a ocultação? Não tem, porque ali era culposo, não era ocultação. Embora ele achasse que fosse uma ocultação. Tudo bem? Era culposo. Esse culposo é absorvido pelo doloso. Então não há que você falar em qualificado, porque o culposo não era qualificado. Não existe culposo qualificado. E esse culposo é absorvido pelo doloso. É aqui que eu te diferencio. É aqui que eu te jogo na frente. É aqui que eu pego e coloco na lista de aprovados. Tudo bem? Tranquilo? Isso que eu falei agora já caiu na prova de delegado de polícia do Rio uma vez. Muita gente marcou lá ocultação. Ocultação também. Qualificador. Não. Que qualificador o quê? Simples. Perfeito? Então, nos casos de dolo geral, o que é o dolo geral? É a junção da tentativa com o culposo. Em vez de ele responder por uma tentativa culposo, dolo geral, soma tudo isso, coloca um doloso simples nele. Também ocorre aí no mesmo caso concreto o quê? O erro sucessivo, aberratio causae, erro quanto ao nexo de causalidade. Tudo bem? Tranquilo? Nada demais aqui. Nada demais. Nada demais. Com isso você aprendeu que o dolo ele é formado de vontade e consciência, que o Código Penal adota as teorias do dolo direto, a teoria da vontade e a teoria do assentimento para o dolo direto e o dolo eventual, que não adota a teoria da representação, ok? Você aprendeu aqui comigo, pode colocar na tela, a diferença de dolo direto de primeiro grau, dolo direto de segundo grau e dolo direto de terceiro grau. Professor, inventaram um quarto? Vamos inventar o quarto ainda. Não inventamos ainda não, mas se acalme, chegaremos lá. Vamos inventar o quarto. Ao matar o bebê estava grávido? Não dá ainda, né? Não tem como. Você aprendeu o que é o dolo direto de primeiro grau, dolo direto de segundo grau. Você aprendeu o que é o dolo eventual, dolo indireto eventual, dolo indireto eventual e dolo indireto alternativo. E você aprendeu, por último, a diferença do dolo eventual e do dolo de segundo grau. E, por último, o dolo geral, erro sucessivo, aberratio causae, ou erro contra o nexo de causalidade. Interessantíssimo. Dando continuidade, dolo genérico e dolo específico. Dolo genérico é o dolo que todo crime traz. Todo crime traz um dolo genérico. Matar alguém, dolo de matar. Animus necandi. Animus furandi, dolo de furtar. Animus injuriandi, difamandi, caluniandi, é o dolo de praticar o crime contra a honra. Animus sibi habendi, é o dolo de apropriação indébita, tá? Dolo de apropriação indébita. Esses dolos específicos os dolos que alguns crimes têm especiais. É quando o crime traz um dolo especial para a prática daquele crime. Então, o animus sibi habendi não basta se apropriar, eu tenho que me apropriar para mim. Então, esse para mim é um dolo específico. Toda vez que no código, no tipo penal, tiver lá para alguma coisa, esse para é um dolo específico daquela conduta. Então, se a gente não praticar a conduta com aquela finalidade específica, eu não tenho dolo específico. Alguns crimes têm dolo específico. Dolo genérico, regra todos eles. Tá? Dolo genérico, regra todos eles. Professor, e tipo culposo? Tipo culposo não tem dolo genérico específico, é tipo culposo. Aí será culpa.
Alguns crimes são essencialmente culposos, tá? Quando o crime é essencialmente culposo, ele não tem dolo. Tudo bem? Porque ele é essencialmente culposo. A própria conduta já é culposa. Isso é raro. A regra é doloso. Viu o tipo penal? Ele é doloso. Dolo genérico. Pode ser que ali dentro tenha um dolo específico. Tudo bem? Próximo bloco, daremos continuidade. Aprenderá comigo o que é o dolo natural e o que é o dolo normativo. Até a próxima. Tchau, tchau.